Eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos aí mais uma vez. A gente teve um tempo aqui bem legal de fazer elogios para Jesus, né? E agora é um momento onde Ele fala com a gente, fala comigo. Eu queria que a gente orasse por isso nesse momento. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de Te adorar, Deus. A gente nunca vai entender muito bem isso. Como eu, do jeito que eu sou, posso estar na Tua presença para Te adorar. É a Tua graça, é o que Jesus fez. Obrigado por isso, Pai. Mas enquanto nós vivemos aqui, a gente ainda precisa aprender mais de Ti, receber do Senhor, ouvir a Tua voz. Eu queria que nesse momento o Senhor falasse com a gente. Pai, fala comigo. Vai começar por mim, fala comigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, muito da espiritualidade, né, oferecida, buscada, vivida nos nossos dias, né, nos dias nos quais nós vivemos hoje, ela é destituída do fundamento ou dos fundamentos perseverança e conflito. As pessoas cada vez mais buscam, né, em literaturas, por exemplo, livros de autoajuda, são os que bombam nas livrarias, né, porque as pessoas querem algo que faça uma massagem no ego, né, algo que me diga coisas boas, algo que me mostre assim, que eu sou bom, algo que fale assim, olha, tem um jeitinho de você viver uma vida legal, uma vida sem precisar ter conflito, né? Tudo isso hoje, infelizmente, tem sido buscado pela humanidade. E o pior disso tudo é que muitas vezes religiões aparecem com esse intuito também, de pregar algo, de propagar algo que pode nos tirar da vida real de conflito, né, da vida real de embate, de necessidade de perseverança, né, e tudo mais. E o louco disso tudo é que no cristianismo hoje nós temos aí alguns gurus de plantão, né, que querem passar também algo relacionado à vida cristã dessa forma. Olha, frases como venha a Jesus e seus problemas vão acabar, tal. É como se fosse, né, um Deus das organizações tabajaras, assim, mais ou menos. Livros e mais livros misturando, né, a religião com essa coisa da autoajuda e tal. Isso tem feito sucesso hoje e o problema disso tudo é que isso não é real. O problema é que quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a buscar uma espiritualidade cristã e tudo mais, na busca ou com o objetivo de uma certa forma, nos livrarmos da necessidade de perseverança, ou nos livrarmos de conflito, tal, o resultado disso é frustração. Porque quando a gente começa a viver a nossa vida prática, de segunda a segunda, nós vamos começar a observar que em muitos momentos eu vou entrar em conflito, eu vou precisar de perseverança. Então, se você tem buscado a Jesus, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você tem buscado a Jesus, com o objetivo de Jesus ser uma pessoa para você, que vai te livrar de possibilidades de embate, de conflito, cara, você está enganado. Então, vou dizer mais uma vez, se você tem procurado em Jesus algo que vai fazer com que você não precise perseverar, ou fazer com que você não vá precisar a ter conflito, ter embate, você está enganado. Você não vai encontrar isso no cristianismo. Então, eu queria que você participasse disso nesse momento, pensando um pouquinho sobre isso. Pensa no momento da sua vida em que você esteve mais íntimo de Jesus, né? Porque a gente passa por momentos assim, né? A gente tem momentos que, cara, a gente está buscando a Deus com tanta intensidade, a nossa vida está cheia da vida dele,
do Espírito dele em nós e tudo mais. Pense nesse momento, talvez seja esse momento de vida que você está vivendo. Que bom, se for assim. E aí eu queria que você pensasse nesse momento. Nesse momento, você se viu livre dos problemas? Nesse momento seu de maior intimidade, de maior busca pela vida de Jesus, você se viu livre de conflitos, de problemas? Você, mais específico, você se viu livre de ocasiões em que você teve que escolher entre fazer o certo e o errado, por exemplo? Tudo estava tranquilo, tudo estava bem nesses momentos em que você esteve mais cheio da vida de Jesus e tudo mais? A resposta para isso definitivamente é não. Não. Nos momentos em que nós estamos mais cheios da vida de Jesus, nos momentos em que eu e você buscamos a Deus, estamos íntimos de Deus, nosso discipulado está rolando legal, a nossa célula, tudo mais, nesses momentos são os momentos onde eu mais passo por conflito, onde eu mais tenho que decidir entre o certo e o errado, onde as propostas para que isso aconteça chegam com mais rapidez, com mais velocidade, ou de uma forma mais constante na minha vida. E eu tenho, caramba, e aí, o certo é isso, mas o que eu quero mesmo é fazer isso. É isso que a gente vive, cara. É isso que a gente vive. A vida real é assim. Mas eu não queria aqui hoje ficar levantando questões, se você tem passado por conflitos, se você tem passado por tentações ou não. Porque em algum momento você passa por elas. Em algum momento elas estão diante de você. Isso é real. Isso é real. Se você busca em Jesus algo que te livre de passar por tentações, esquece. Isso é real. Elas vão chegar. Elas vão chegar porque ela chegou para Jesus. Quem aqui já leu, já ouviu a narrativa da tentação de Jesus? Levanta a mão aí. Ela se encontra em 3 evangelhos, né? A gente tem ela em Mateus, Marcos e em Lucas. E eu queria que você pensasse nessa pergunta. Se você quiser responder, não tem problema. Mas Jesus, ele havia sido acabado de ser batizado. Ele havia sido acabado de ser batizado. E aí então, logo depois disso, o Evangelho de Lucas, que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje, ele nos apresenta Jesus sendo levado para o deserto, onde ele foi tentado. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Eu ouvi algumas pessoas aí, né? O diabo. O diabo levou Jesus para o deserto e tal. Mas eu queria então que a gente lesse essa narrativa, um pedacinho dessa narrativa. Ela se encontra em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Lucas 4, do 1 ao 14. Lucas 4, do 1 ao 14. Veja aí quem levou Jesus para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo,
pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. A narrativa da tentação de Jesus, conhecida por muitos aqui, ela nos apresenta de cara uma realidade bem diferente dessa que muitas vezes nós buscamos ou muitas vezes nos é apontada. Nós vimos, assistimos e tudo mais. E antes então de respondermos a nossa pergunta central, o John postou lá essa semana, a nossa pergunta central, que é: e quando a tentação chega? Antes de buscarmos resposta para isso, que é a nossa pergunta tema aqui dessa noite, nós precisamos entender duas realidades importantes de serem entendidas. Ok? A primeira realidade que nós precisamos entender, olhando para a vida de Jesus, nesse contexto aqui dessa narrativa que ele viveu, olhando para a vida dele, a primeira realidade que nós precisamos entender é que a vida de intimidade de Jesus com o Pai, a vida de intimidade de Jesus com o Pai, foi uma vida desenvolvida e vivida no mundo em queda. A vida de intimidade de Jesus com o Pai foi uma vida desenvolvida e vivida no mundo em queda. Esse texto nos mostra claramente que o caminho da espiritualidade de Jesus, da vida dele com o Pai, foi um caminho de conflito. Não foi um caminho de escapismo, que buscava atalhos. Pelo contrário, foi um caminho onde ele viveu e transcorreu num mundo em queda, num mundo contaminado. A segunda realidade que nós precisamos entender, então, além dessa, olhando para a vida de Jesus, é que a vida de intimidade com Deus não isentou Jesus do confronto com o mal. A vida de intimidade, ou melhor, a vida de intimidade com Deus de Jesus não o isentou de um confronto com o mal. Os versículos 1 e 2 nos apresentam isso. Jesus, cheio do Espírito, íntimo, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí a gente precisa entender o que estava acontecendo, o que estava rolando aqui. Por que isso aconteceu? Jesus ele ia dar início ao seu ministério público. Ele foi batizado e ele então iria iniciar o seu ministério. Porque muitas pessoas leem esse texto e podem perguntar, mas como assim o Espírito levou Jesus para ser tentado? Não, a resposta é não. Apesar de Jesus estar íntimo com o Pai, ele precisava passar um tempo se preparando para o ministério. E aí por isso que a narrativa nos apresenta Jesus em jejum, buscando o Pai. E o seu ministério ia então começar. Mas nesse contexto, então, de Jesus buscando, jejuando, se preparando, chega o diabo. E aí então chega o diabo e Jesus passa por um período de confronto com o mal, mesmo estando íntimo do Pai, mesmo sendo íntimo do Pai. Então, a partir do entendimento disso, nós podemos então agora entender o que o diabo queria fazer com Jesus através das tentações. O que o inimigo queria fazer com Jesus através das tentações. Então, de cara, nós deletamos a ideia de que a vida de Jesus com Deus o isentou de tentações, ou de embate, ou de conflito. Mas o que o inimigo queria com Jesus? Por que ele fez isso? Por que ele usou esse momento de preparo, então, para o seu ministério, que efetivamente começaria ali, público? Por que então o diabo entrou nesse contexto, nessa história, com tentações?
E a gente precisa entender por que isso aconteceu lá atrás, antes da gente entender um pouquinho por que isso acontece hoje. O que ele então queria com as tentações era, em primeiro lugar, as tentações, a tentação do diabo durante esse período de deserto de Jesus. Em primeiro lugar, ela visava questionar a identidade de Jesus. Então, o diabo usou tentações, se aproximou de Jesus para questionar a identidade de Jesus. Momentos antes de Jesus, então, estar no deserto, a narrativa de Lucas, no capítulo 3, 21 e 22, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus ouve o Pai dizer: Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Espírito então conduz Jesus ao deserto, onde os 40 dias ele ficou em jejum, se preparando para o ministério de forma efetiva. No meio disso chega Satanás. O que Satanás quer? Ele quer fazer a mesma coisa que ele fez com o nosso primeiro representante. Lá em Gênesis. Ele quer fazer o homem duvidar da identidade dele. Sabe por quê? Porque na narrativa de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26, o homem é informado de que ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem é informado por Deus, pelo próprio Criador, que ele é a sua imagem, a sua semelhança. E aí então, naquele contexto, o diabo usa ali uma serpente para fazer o homem duvidar da sua identidade. E aí então ele fala com o homem: olha, que parada é essa? Você pode ser Deus. Você pode ser o seu Deus. E aí então o nosso primeiro representante cai. E agora nós estamos diante do nosso segundo representante, Jesus Cristo. E qual é o objetivo do diabo? Fazer Jesus duvidar da sua identidade. Porque Jesus ouviu do Pai: Você é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer, em quem eu me agrado. E aí então agora aparece o diabo no meio disso. E em todas as falas do diabo, em todas as falas do inimigo com Jesus, ele inicia falando: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça isso. O inimigo quer fazer Jesus duvidar da sua verdadeira identidade. Esse é o primeiro objetivo das tentações, ou do entrar do inimigo nesse cenário de preparo ministerial da vida de Jesus. Fazer Jesus duvidar da sua identidade. Mas não apenas isso. Além de colocar em xeque, ou de tentar colocar em xeque a identidade de Jesus nesse contexto, o inimigo também, no cenário das tentações, visa tomar a centralidade de Deus no coração de Jesus. Então, além de tentar fazer Jesus duvidar da sua identidade, o inimigo, nas tentações, tenta fazer com que a centralidade de Deus no coração de Jesus seja colocado de lado. O inimigo oferece basicamente três coisas, ou três momentos. E esses três momentos que são oferecidos para Jesus, eles têm tudo a ver com a centralidade da vida humana. Veja bem, na primeira tentação, o diabo oferece alimento para suprir a fome de Jesus. Jesus estava em jejum. Eu não sei quais de vocês já tiveram o privilégio e a oportunidade de jejuar. Mas, cara, dá fome. Dá fome. Hoje de manhã nós acordamos de tarde, né? E a minha esposa, ela acorda com fome.
Então, e aí nós acordamos, já era quase meio-dia. A primeira coisa que ela falou comigo não foi bom dia, amor. Ela falou, estou morrendo de fome. E aí então, Jesus está vivendo isso, cara. Ou vocês esquecem que Jesus foi homem, 100%. Jesus tinha fome. Jesus teve fome. E aí então o diabo chega para Jesus e fala assim, cara, se você é aquilo que você ouviu lá atrás, que parada é essa de você sentir fome? Se você é isso tudo mesmo, transforma essa pedra em pão. A primeira coisa que o diabo oferece para Jesus é matar a sua fome. Coisas que têm a ver com a centralidade da vida humana. E aí Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Beleza, aí o diabo vai e fala, pô, vamos ter que pegar o cara de outra forma agora. E aí, o texto nos diz que o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. À primeira vista, isso pode parecer para nós como, poxa, isso não foi uma tentação, porque Jesus sabia que o diabo estava mentindo. Que parada é essa do diabo ter autoridade sobre todos os reinos? Mas o que está implícito aqui, nisso que o diabo oferece para Jesus é coroa sem sofrimento. Algumas coisas, a gente tem que aprender a ler a Bíblia de lá para cá. E quando a gente encontra Jesus no Getsêmani, momentos antes da sua morte, nós encontramos Jesus extremamente aflito. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que o diabo oferece lá atrás, antes do ministério de Jesus começar, é assim, cara, você pode ter poder, você pode ter reinos, sem sofrer, sem precisar passar por isso tudo aí que você sabe que você vai passar. Então, quando o diabo oferece para Jesus todos os reinos, tudo aquilo pode ser seu, sem sofrimento, aquilo foi uma tentação para Jesus. Aquilo foi uma tentação para Jesus. Mas Jesus responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só preste a Ele culto. E aí então, o inimigo entra com uma terceira tentação. O texto diz que o diabo o levou a Jerusalém, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem, com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. A gente precisa entender aqui um pouquinho o contexto do que o diabo está oferecendo para Jesus. Para entender então que tentação é essa. O templo em Jerusalém era um lugar que vivia lotado o tempo todo, cheio. O que o inimigo está oferecendo para Jesus aqui nesse momento tem a ver com popularidade. Imagina Jesus se jogando. Imagina que coisa bizarra isso. Jesus se jogando. E aí os anjos vindo segurando Jesus. O cara ia se tornar o herói. O problema não era ele se tornar o herói. O problema era ele fazer isso escapando da sua missão. E aí então Jesus responde a essa terceira tentação. Dito está, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Galera, durante todo o momento das tentações do diabo para com Jesus, durante todo o momento das tentações do diabo para com Jesus, há muitos anos atrás, ele queria basicamente duas coisas: fazer Jesus duvidar da sua identidade, de filho amado, e também tirar do centro do coração de Jesus a obediência ao Pai. E aí,
A pergunta que nós temos nessa noite é: o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver com você hoje? O que isso tem a ver com a sua vida hoje? A resposta é tudo. Aquilo que aconteceu com Jesus lá atrás é o reflexo exato do que acontece comigo e com você hoje. Eu e você precisamos entender que a nossa vida de intimidade com Deus é uma vida a ser vivida e desenvolvida num mundo em queda, contaminado, assim como foi para Jesus. Nós precisamos entender que uma vida de intimidade minha, sua, com o Pai, não vai me isentar, te isentar do confronto com o mal. Não vai. Nós vamos passar por tentações. Nós vamos passar por tentações. E aí a nossa pergunta então, e quando ela chega? E quando elas chegarem? Ok, eu estou saindo daqui entendendo que elas vão chegar. E quando elas chegarem? Quando elas chegarem, a primeira coisa que ela quer, comigo e com você, é questionar a nossa identidade em Deus. É questionar a minha e a sua identidade em Deus. É exatamente isso que o diabo quer fazer com cada um de nós. Apresentar tentações com o objetivo de tirar a nossa identidade em Deus e então passarmos a viver de uma forma independente. Na nossa sociedade, na sociedade em que você vive, no cursinho que você faz, ou na faculdade, ou dentro da sua casa, você é o tempo todo bombardeado a colocar a sua identidade em ser o melhor filho, em ser o melhor aluno, em ser o melhor profissional. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que obter sucesso. Essa é a sua identidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a minha e a sua identidade é: vocês são, por causa de Jesus, meus filhos amados. A sua identidade não vai ser construída pelo tanto de dinheiro que você vai conseguir juntar. A sua identidade, ela não vai ser construída por o tanto de pessoas que você vai conseguir pegar numa noite. A sua identidade, ela deve ser construída em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o cara que entrou na nossa história. A partir do momento em que Deus cria um mundo bom e perfeito e nos coloca a humanidade para viver nesse mundo bom e perfeito de uma forma boa, perfeita, plena com Ele. Mas aí, por um vacilo, por um ato do ser humano querer ser Deus, querer construir a sua identidade fora de Deus, ele então desobedece a uma ordem de Deus. E a origem disso, a consequência disso foi o caos, a desgraça, o sofrimento, a morte, que deveria ser eterna. Mas a Bíblia nos diz que Deus olhou para esse caos todo e falou: eu tenho um povo ali que eu amo. Não me peça explicação disso, ok? Porque ninguém vai te explicar isso. Mas o fato é que Deus nos amou quando nós não deveríamos ser amados, quando nós não mereceríamos ser amados. E aí então Ele entra na nossa história em Jesus. Através de Jesus, o homem, 100% homem, que viveu 100% cheio da vida de Deus, do Espírito Santo, 100% a obediência ao Pai, o Deus encarnado, Ele entra na minha e na sua história, porque tinha que ser Ele. Porque as Escrituras dizem que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Eu e você não somos bons. E Jesus viveu a minha vida e a sua vida. A vida que eu e você deveríamos viver. A vida que eu e você fomos programados a viver de forma perfeita. Jesus viveu essa vida de forma perfeita. E aí Ele morre a morte que era minha e que era sua. Por que Ele faz isso?
Porque em Romanos nós recebemos a notícia de que o salário do pecado é a morte. Tinha que ser pago com morte. Só que Jesus não havia pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Isaías diz que sobre eles foi colocado todo o nosso pecado, e pelas suas pisaduras, seu sofrimento, nós fomos sarados. Ele não poderia continuar morto, porque ele não pecou. Então ele paga o nosso preço, e ele, ao terceiro dia, ressuscita. E ele ressuscita, então, após alguns dias ainda com seus discípulos, ele volta ao Pai. E hoje ele está sentado à sua direita, nos restaurando. Nos restaurando. Queridos, o que o diabo quer hoje, colocando tentações à nossa frente, é fazer eu e você duvidar disso, e fazer eu e você buscar a nossa identidade em outras coisas, e não em Jesus, que hoje está com o Pai, e que enviou o seu Espírito para viver em nós. O Espírito Santo de Deus é a vida de Jesus para viver em nós, nos restaurando dia após dia. Nos desertos da nossa vida, o inimigo continua a chegar e falar: cara, faz isso, cara. Constrói sua identidade nisso. Mas nós estamos vivendo um período da história onde Jesus, a vida dele, está nos restaurando. Então, cara, Jesus não tem problema nenhum em você ser próspero, ok? Jesus não tem problema nenhum em você ter um bom casamento, Ele quer que você tenha. Jesus não tem problema nenhum em você ser o melhor aluno, você ser o melhor filho. Mas a sua identidade, ela vai ser construída na vida dele. Na vida dele. Ele quer que as pessoas olhem para você, para mim, nas mais diversas esferas do nosso dia a dia, e Ele quer que as pessoas olhem para mim, para você e falem: esse cara, ou essa menina, a vida de Jesus reflete dele. Mas o que o inimigo quer, todo dia, quando ele nos apresenta as tentações, é fazer com que eu e você duvidemos disso, duvidemos dessa coisa de que, cara, eu sou filho amado de Deus através da vida de Jesus em mim. E como isso acontece hoje? Como a gente tem essa certeza hoje? Eu tenho a certeza de que eu sou filho de Deus, amado por Deus. Você tem essa certeza. Quanto mais da vida de Jesus estiver em você. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito, a própria vida de Jesus em nós, testemunha ao nosso espírito, à nossa natureza, que nós somos filhos de Deus. O Espírito hoje faz isso em nós. Mas assim como com Jesus, quando a tentação chega, e ela chega, além dela querer fazer com que eu e você duvidemos da nossa identidade, da identidade de filho amado do Pai, através do Espírito que habita em nós, além disso, as tentações querem tirar Deus do centro da nossa vida, assim como ela quis fazer com Jesus, assim como o inimigo quis fazer com Jesus. E veja bem, para a nossa sociedade, o centro da nossa vida é quem? É quem, galera? Para a nossa sociedade, o centro da nossa vida é quem? Eu. O centro da sua vida é você. Você tem que viver em função de você. Mas, para aqueles que se rendem ao Evangelho, à vida de Jesus, o centro da nossa vida é Deus. Em Mateus 6,33, nós somos informados de que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. O centro da nossa existência deve ser a nossa relação com Deus e a vida que flui dessa relação, independente do que eu e você venhamos a fazer no nosso dia a dia. O centro da nossa vida deve ser viver a vida de Deus e fluir dessa vida, onde quer que nós andemos. Se você puder anotar essa frase, eu queria que você fizesse isso. A nossa relação com Deus não é um complemento da vida que temos.
Se você puder, anote essa frase. A nossa relação com Deus não é um complemento da vida que temos. Nossa relação com Deus não é um complemento da vida que temos, vírgula. Se estou vivendo assim, sou um religioso. A nossa relação com Deus não é um complemento da vida que temos. Se estou vivendo assim, sou um religioso. A nossa relação com Deus deve ser o centro da própria vida que temos. A nossa relação com Deus deve ser o centro da própria vida que temos. Se eu vivo assim, eu sou um convertido. A nossa relação com Deus deve ser o centro da própria vida que temos. Se eu vivo assim, eu sou um convertido. Olha só, nas 3 abordagens que o diabo faz a Jesus, ele toca nos pontos de maiores anseios e buscas que o homem tem. Em primeiro lugar, transforme pedras em pães. Isso tem a ver com a ânsia que temos pelo nosso sustento, com a ânsia que nós temos por controlar a nossa vida. Nós somos estimulados o tempo todo a acreditar que nós podemos e devemos ter controle sobre o nosso futuro. Nós somos estimulados a viver assim o tempo todo, a controlar o meu futuro. Quando Jesus se nega a isso, naquele contexto, ele está trazendo para nós a lição do maná, do povo quando caminhava no deserto, e eles viviam com um pão que era derramado para aquele dia. Para aquele dia. A nossa busca, o nosso anseio por controlar o nosso futuro deve ser entregue para Jesus, cara. Porque Ele sabe o que eu e você precisamos para hoje. Ele sabe o que você precisa para hoje. O que for para amanhã, o que for, entregue para Jesus. No segundo oferecimento, na segunda tentação, o diabo oferece a Jesus todos os reinos da terra. Nessa segunda proposta, é oferecido a Jesus realização, poder e escapismo, coroa sem sofrimento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que você faz medicina? Por que você faz engenharia? Por que você quer passar num bom concurso? É para você se realizar? É para você ter poder? É para você ser reconhecido? É para você poder ter influência? É para você poder não precisar sofrer? Ao rejeitar a proposta do diabo, Jesus demonstra que o caminho para aqueles que querem segui-lo, cara, é um caminho onde o outro é melhor que eu, cara. Eu sou servo. Eu quero servir antes de ser servido. Eu não quero ficar correndo atrás de poder, de realização. A minha identidade não é isso. O centro da minha vida é Deus, é a vida de Jesus. Não é aquilo que eu vou realizar. Na terceira proposta que o inimigo faz para Jesus é: brother, se joga dessa altura toda aí. Dessa altura toda aí, onde lá embaixo está cheio de gente que vivia aos arredores do templo. Essa proposta ela é bem contemporânea. Porque nós, adolescentes, jovens, o que mais nós recebemos de tentações é: brother, se joga, cara. Se aventura. Pô, que mal tem nisso? Corre atrás mesmo de aventura, de adrenalina, de prazer, de popularidade. Não é assim?
As propostas que nos são feitas hoje têm a ver com popularidade, têm a ver com prazer. Se joga. Afinal de contas, se você é mesmo filho de Deus, o cara vai te segurar. Vai enviar anjos que vão te segurar, não vai deixar nada acontecer de mal. E aí tem um bando de adolescentes e jovens hoje vivendo assim. Bom, já que eu sou filho de Deus mesmo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque na hora Deus vai enviar os seus anjos e vão me proteger, e vão me segurar. E aí Jesus responde, cara, eu não vou colocar Deus à prova. E a gente vive dias e mais dias colocando Deus à prova, cara. Colocando Deus à prova. Eu queria já caminhar aqui para o final. Nós saímos daqui hoje entendendo que quando a tentação chega, e ela chega, o inimigo que é por trás dela, que talvez muitas vezes vem de forma tão bonita, não parece que tem nada de mal, né? Eu fico pensando, o que tinha de mal Jesus comer? Estava com fome. Às vezes as paradas chegam assim para a gente mesmo. Pô, mas não tem nada de errado nisso. Mas aí o problema é que por trás dela tem todo o interesse em fazer com que eu e você duvidemos da nossa identidade, de filhos de Deus, pessoas pela qual Jesus morreu, sofreu, para que então eu e você pudéssemos ter vida. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. E por trás dela, o que o inimigo quer também é tirar a centralidade da nossa vida em Deus, e colocar cada vez mais a centralidade da nossa vida em mim mesmo. Como aplicação aqui, seria meio que covardia a gente sair daqui entendendo isso tudo, sem então entender um antídoto para isso tudo. Bom, eu entendi que isso vai acontecer, ou talvez você possa estar pensando aí, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo exatamente isso, eu estou o tempo todo sendo confrontado em relação à minha identidade. Talvez, cara, você está aqui hoje e você está assim, poxa, eu estou realmente em dúvida se é essa mesmo a minha identidade. O antídoto para isso tudo, nós temos que olhar para como Jesus lidou com isso. Como Ele fez para conseguir viver isso. A gente precisa entender algo teológico aqui, ok? A gente precisa entender que quando Jesus fala para que eu e você o imitemos, Ele está falando para que eu e você imitemos a sua humanidade e não a sua divindade, ok? Eu e você nunca vamos conseguir imitar Deus, mas nós vamos conseguir imitar o homem que foi Jesus. Então nós precisamos olhar para a vida de Jesus, como Ele fez para passar durante todo esse período sendo bombardeado, massacrado em relação à sua identidade, em relação à centralidade da sua vida, que era a obediência ao Pai. Como que eu e você podemos lidar com isso? Nós podemos lidar com isso, nós devemos lidar com isso, em primeiro lugar, estando cheios do Espírito Santo. Porque as Escrituras nos dizem que é o Espírito Santo que nos convence, ou que nos mostra que de fato nós somos filhos de Deus. Para quebrar um pouquinho aqui, eu queria pedir minha assistente de palco para trazer um negócio aqui para mim. Não, minha assistente de palco, você mesmo. Rapidinho. Queria quebrar um pouquinho o clima de tensão. Vou tentar fazer uma mágica, beleza, galera? Obrigado. Eu não sou bom de mágica, mas eu vou tentar fazer isso hoje aqui. Vamos ver se vai funcionar hoje. O que eu vou fazer é simples aqui. É mostrar como Deus quer que a nossa vida seja em relação ao Espírito Santo de Deus. Ok? E aí eu vou usar uma garrafa de Coca-Cola para mostrar isso. Acho que vai ficar meio difícil para eu segurar aqui. Segura para mim aqui. Por favor, Charles. Então, olha só. O que Deus quer da minha vida e da sua vida o que foi?
O Charles tá, sai fora. Então, o que Deus quer da minha vida, da sua vida? Não fique querendo tomar minha Coca-Cola aqui não, está quente. É que a nossa vida seja como uma garrafa de Coca-Cola cheia. Completamente cheia. Agora que está a mágica aqui, galera. Acontece que, por muitas vezes, a minha vida e a sua vida está como uma garrafa de Coca-Cola vazia. Oh, caramba. Pô, não tem nada aqui não, galera. Pô, palmas aí, galera. Pô, boa. Então, realmente, eu não sou um cara muito bom de fazer mágica. Então, além disso, além de Deus querer que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, que é o que vai fazer a diferença, que é o que vai nos convencer quando o embate chegar, né? Quando o embate chegar, quando a tentação chegar, o que vai fazer a diferença é o quanto cheio do Espírito eu vou estar. Além disso, uma segunda aplicação para nós, quando as tentações chegam na nossa vida, nós vamos conseguir passar por elas conhecendo a palavra, sendo conhecedores da Bíblia. Sabe por quê? Nas 3 respostas de Jesus ao diabo, ele fala: está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito aonde? Jesus estava citando a Torá, Jesus estava citando Deuteronômio. Em todos os rebates dele ao diabo, ele estava citando a Bíblia. Jesus era conhecedor da palavra. Por isso ele conseguiu passar. Porque ele era cheio, lembra? Ele acabou de ser batizado e o Espírito desce sobre ele. No original isso tem a ver com o Espírito adentra totalmente Jesus. E em segundo lugar, ele era conhecedor da palavra. Ele rebateu. E eu queria trazer isso para nós hoje. Cara, o quanto de conhecimento da palavra você tem? Sabe por quê? De forma prática, muitas vezes no nosso dia a dia, o que vai fazer diferença é quando nós nos deparamos com alguma tentação. Como, por exemplo, quando o seu pai, o meu pai, os nossos pais, nos deixa irados, por exemplo. O que vai me fazer não cair na tentação de desobedecê-lo, de brigar e tal, vai ser eu conhecer a palavra. As Escrituras dizem que eu preciso honrar os meus pais. Quando você tiver à sua frente a oportunidade de ter sexo deliberado, o que vai fazer a diferença é você conhecer a palavra e ver que as Escrituras falam para você que você deve se guardar para o seu marido, para a sua esposa. Que você não deve se unir com ninguém a não ser que seja casado, porque quando você faz isso, você se casa com aquela pessoa. Você responde às tentações conhecendo a palavra, meditando nela. O salmista diz que aquele que debruça na palavra dia após dia é um homem bem-aventurado, conhecedor da palavra. Agora, quanto você está cheio do Espírito Santo de Deus, da vida de Jesus, o quanto você está cheio da vida de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Você pode meditar nisso e responder isso aí para você da seguinte forma: você tem conseguido, diante das tentações, ouvir Deus falar com você assim: não caia, você é meu filho amado. Não faça isso, você é meu filho amado. Quando você tem começado a se tornar o Deus da sua vida, a sua preocupação por emprego e tudo mais, quando isso começa a girar a centralidade da sua vida, você tem conseguido ouvir Deus falar: a sua identidade está em mim, você é filha amada, filho amado. Se você tem
ótimo, isso é sinal de que a vida de Jesus, o Espírito Santo dele está completando a sua vida. Se você não tem, isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus não está o completando. Porque você não está conseguindo discernir a voz de Deus. Olha, as Escrituras dizem que é o Espírito que nos convence disso. É o Espírito Santo dele, no nosso espírito, que faz com que eu então passe a viver isso e ouvir isso. Eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Isso não tem muito a ver com aparência, ok? Isso não tem muito a ver com aparência. Infelizmente, muitas vezes nós parecemos que somos cheios dessa vida. O problema é que, e muitas vezes, eu tenho visto jovens, velhos, adultos, me parecendo com uma vida muito cheia, mas na verdade é um fake. É uma vida que só se parece com a vida de Jesus do lado de fora. Pessoas que estão precisando, ter um encontro com Jesus que morreu por mim, e que então, agora a vida dele passa a habitar na minha vida, e isso faz a máquina girar, e todos os meus objetivos, quando eu vou para o trabalho, quando eu presto o meu vestibular, eu quero fazer isso para que a vida dele reflita da minha vida, e essa é a forma que eu respondo às tentações de Satanás. Independente do que você faça ou do que você fale comigo, eu sou filho de Deus. A boa notícia para mim e para você hoje é que, se você está passando por um período assim de fake, as Escrituras dizem, olha, me busquem, e vocês vão me encontrar, se vocês me buscarem de todo o coração. Eu queria orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu sei que talvez isso seja um momento de vida que você está passando, cara. Um momento de vida em que você não está discernindo bem a voz que vem do céu e diz para você, você é meu filho amado, minha filha amada. Talvez seja um momento de vida em que as tentações estão chegando e cada vez mais você está balançando. Cada vez mais você não está conseguindo ser conhecedor da palavra e combater com a palavra. Cada vez mais você está vendo sair do centro do seu coração aquilo que talvez um dia foi o centro do seu coração, Deus, a vida de Jesus. E aí talvez você está sendo levado, ou esteja sendo levado, a colocar a identidade da sua vida em várias outras coisas, em popularidade, em anseio por segurança. A palavra de Deus nessa noite é, olha, quando as tentações chegam, escuta a minha voz. Através da vida de Jesus, a minha voz grita aos seus ouvidos, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Talvez seja uma noite aqui hoje, e eu creio muito nisso, ok? Talvez seja uma noite aqui hoje para você colocar de novo Deus no centro da sua vida. Talvez por algum momento Deus começou a ficar meio de lado, meio que na ala esquerda, na ala direita, mas não no centro. Eu queria fazer algo aqui nessa noite, enquanto nós tocamos aqui e oramos, que eu não sei se você está acostumado a passar por isso, não sei. Mas Deus está falando isso comigo aqui desde quando eu cheguei aqui.
Hoje é dia de Deus colocar, hoje é dia de pessoas aqui trazerem de volta Deus para o centro. Trazerem de volta Deus para o centro. Hoje é dia aqui de pessoas voltarem novamente a ouvir a voz de Deus que fala: você é minha filha amada, você é meu filho amado. E se você está ouvindo Deus falar com você isso, eu queria fazer algo aqui que vai servir como um memorial. Escuta bem isso que eu estou falando. Um memorial, ok? Algumas pessoas confundem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, quando fazem apelos, tal, alguma coisa do tipo, né? E aí só quem vai na frente, tal, foi alcançado e tudo mais. Não, eu não quero que você veja dessa forma. Eu quero que você veja como um memorial. Sabe por quê? Memoriais vão servir para quando na segunda-feira você se deparar com uma tentação, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar: você foi e se ajoelhou aos meus pés, me colocando de volta no centro da sua vida. Então, independente do tempo de igreja que você tenha, se Deus está falando com você, deixa o seu centro de novo. Se Deus está falando com você, deixa eu te encher da vida de Jesus de novo, para você voltar a discernir a minha voz. Se é com você que Deus está falando isso, eu queria que a gente chegasse essas cadeiras para trás, eu queria que você se ajoelhasse aqui. E eu vou orar pela sua vida. Se é com você que Deus está falando, eu queria que você viesse aqui. E a gente vai orar aqui. Amém. Amém. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz de novo. Nós queremos ter certeza de quem nós somos. Deus, eu não quero mais ser um fake. Deus, eu quero voltar a ouvir a Sua voz de forma discernida, me dando a certeza da minha identidade. Alguém que foi comprado numa cruz e que hoje está sendo restaurado. Deus, chega, a minha identidade não vai ser quem eu vou conseguir ser, o quanto eu vou conseguir ganhar, o quanto de poder eu vou ter. A minha identidade, Deus, é de filho, filha amada. Deus, seja o centro da minha vida. Toma o lugar que é do Senhor, Pai. Tira o meu eu, tira o meu ego, tira a minha vontade, tira os meus sonhos e coloca os seus sonhos. Deus, no nome e na autoridade que vem de Jesus, eu abençoo essa galera aqui, Pai. Deus, que a vida de Jesus os encha, Pai, os complete, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor seja intenso. Ó, Pai, adense a Tua presença aqui em nosso meio, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Muitas vezes, Deus, as vozes, os ruídos são confundidos na nossa mente. E o que vai fazer a diferença, Deus, é o quanto da Tua palavra nós conhecemos.
O que vai fazer a diferença, Pai, é o quão cheio do Teu Espírito nós somos. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Deus. Quando as tentações chegarem, elas vão chegar, nós vamos respondê-las, discernindo a Sua voz, e conhecendo a Tua palavra. Que isso seja real aqui, Deus. Que isso seja real aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.